Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aí, gente, já avisando as pessoas. Avisa! Vamos começar essa live de graça, de bênção. Que bom, boa noite, Arlete. Vamos avisar o Rio Grande do Sul, começou a nossa live. Boa noite, Cibele, seja bem-vinda, querida. Vai dizendo para mim qual é a cidade, de onde é que você é. Que benção. Olha, o Padre Rafael já está aí conosco, eu já te chamo, Padre. Vamos acenar, chamar todo mundo aqui, mandar muitos directs. Vai convocando a todo mundo. Salvador, Bahia, Maringá, que bênção. Sejam bem-vindos. Pinheiros, Espírito Santo. Olha o povo chegando aí, Espírito Santo. Serra. Glória a Deus. Cachoeiro de Itapemirim. Deus seja louvado, Catarina. Seja bem-vinda. Itaguaçu, ó, beleza, o Espírito Santo tá aqui em graça. Manhuaçu, Minas Gerais. Isso, Bahia, que bênção. Olha o Crato chegando. Ei, Tati, seja bem-vinda. Guarapari. Marisete, seja bem-vinda. Ei, César. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Feira de Santana. Amados, nós estamos aqui com a bênção do Padre Rafael, vai ser essa noite. Tem sido, né? Nós fizemos na semana passada com a doutora Roberta Castro e ontem o Geraldinho, foi maravilhoso, mas e hoje Padre Rafael. E eu preciso, vai espalhando aí, olha o Ceará chegando, Belém do Pará, vai espalhando aí para a tua cidade, para o teu estado, vamos dar um pouquinho de tempo, né? Uns minutinhos aí, para que todo mundo possa estar aqui conosco. Maceió, Argentina, que bênção, minha irmã. Eliette, seja bem-vinda, que bênção. Doricélia, seja bem-vinda. Glória a Deus, já estamos com vários estados aqui, gente. Glória a Deus por isso. Conceição do Caeté, estão fiéis, hein? Deus seja louvado, Jussiara. Que bênção. Rio Grande, glória a Deus, boa noite. Goiânia, Deus seja louvado também este povo de Goiânia. Governador Valadares, que bênção. Serra, glória a Deus. Vamos avisando, amados. Vamos avisando. Eu fiz no meu Instagram, estou aqui com algumas perguntas que já me fizeram nessa tarde. Qual seria a pergunta que você traria para esta conversa, nessa hora que eu tenho absoluta certeza, tanto eu enquanto terapeuta, também o Padre Rafael enquanto terapeuta e missionários, para trazermos esse mergulho. Qual é o sentido da nossa vida, né? Então é muito importante aí. A Isabela está aqui me auxiliando. Se você não teve tempo de me mandar perguntas, mande agora, escreve aí. Que bênção! Isso! Olha aí, já avisando, começou a live. Deus seja louvado. Vai mandando esse aviãozinho que está aqui embaixo. Dispara aí direct. Nós vamos esperar um pouco aí para todo mundo entrar. Povoado de Umbuzeiro, que bênção, meus irmãos. Nós temos uma casa de missão aí perto, em Ibó, na Bahia, aí pertinho de Abaré. Que bênção, povo da Bahia. Aracruz, que bênção, sejam bem-vindos. Bela Cruz, Ceará, Deus seja louvado. Ibiraçu, ó, o Espírito Santo em peso. Marileide, vamos pedir por você na live das 9, tá, Marileide?
Reze conosco a live das 9. São José dos Campos, Anchieta, glória a Deus, Maceió, seja bem-vindo, Marileide, seja bem-vindo. Que bom, quantas pessoas aqui, ó, Vila Velha, já pertinho de nós. Deus seja louvado. Mantenópolis, Espírito Santo. Olha o Crato, São Francisco, Minas Gerais, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Deus seja louvado. Natal, Angélica, que bênção. Ó, São Paulo aí chegando. Disparei aviãozinho para toda a direção, gostei. João Pessoa, glória a Deus. Cariacica, Imperatriz do Maranhão. Olha, gente, eu vou estar em São Luís do Maranhão em dezembro. Dezembro eu vou estar fazendo missão aí no Maranhão. Não pode perder, você que é do Maranhão já vai avisando. Rio de Janeiro, Grajaú, que bênção, São Paulo, Aracaju, olha, quase todas aí. Bom Jesus, do Gurgueia, Piauí, acho que é assim que fala, Gurgueia. Deus seja louvado. Venda Nova do Imigrante, que bênção, isso aí mesmo, mandei muito aviãozinho. Vamos chegar, temos que chegar pelo menos a 200 para a gente poder chamar o padre, hein? Me ajuda aí, correndo, Barbacena, Minas Gerais, glória a Deus, Muqui, Deus seja louvado, Aracruz, Belo Horizonte, que bênção, querida, que bênção, uma alegria. Você que já está dizendo aí, olha, eu amo a comunidade Água Viva, eu estou junto com vocês, Deus seja louvado por isso. E essas sequências de live das 7 da noite, nós já temos assim, olha, semana que vem vai ser maravilhoso, porque eu vou trazer aqui uma psiquiatra que vai conversar um pouquinho conosco sobre todas essas questões emocionais. Nós vamos trabalhar assim pontos seríssimos e eu quis trazer para que ela pudesse junto comigo a gente falar assim, olha, com grandes dicas, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Então você não pode perder. Na verdade, semana que vem já são 2 psiquiatras, não é, Isabela? Olha que bênção. Nós vamos ter a doutora Andressa, que é daqui do Espírito Santo, e vamos ter a doutora Érica, que é de Montes Claros, Minas Gerais. Então, tá recheado assim, semana que vem vai ser maravilhoso, maravilhoso. Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado. Olha quantas cidades já estão aqui, Nova Souré, Bahia, que bênção! Porteiras no Ceará, Timburi, São Paulo, Taubaté, Deus seja louvado por isso. Patrocínio, Minas Gerais. É isso aí, eu já me sinto Água Viva. Glória a Deus por isso, Conceição do Castelo. Gente, vamos espalhando aí o pessoal de Castelo, que já Castelo inteiro já está quase Água Viva. Nós estamos fazendo uma família aí com o Castelo. Boa noite, Janaína, querida. Viana, sejam bem-vindos. Abaré, ó o nosso povo aí. Tinguá, que bênção, Uberlândia. Paulinha, São Paulo, Itaberaba, Bahia. Deus seja louvado, amados. Macaé, boa noite, boa noite. Você que já entrou na nossa live, nosso Padre Rafael já está aqui conosco, mas eu prometi que eu daria uns minutinhos para que a gente pudesse começar essa live. Seja bem-vinda, Adriana, seja bem-vinda. Olha, Arlete, isso aí, Arlete. Arlete faz parte do nosso grupo de mulheres que estão no Rio Grande do Sul, grupo de mulheres de homens Água Viva, que fazem um trabalho muito forte aí no Rio Grande do Sul. Deus seja louvado. Estrela do Norte, sejam bem-vindos. Feira de Santana, Petrolina, que bênção! Sejam bem-vindos. Todos os divulgadores. Olha aí, a Tereza dizendo, sou divulgadora com muito amor. Deus seja louvado. Padre Rafael, me dá um sinal aí para que eu possa chamar já o senhor aqui. Vamos ver se eu acho o Padre Rafael aqui já para
para trazê-lo para conversar conosco, o Padre Rafael. Ele já está. Sejam muito bem-vindos. Ô, Padre! Boa noite! Boa Tudo bem, minha noite, amiga? que alegria! Sua bênção! Deus te abençoe, a alegria é toda minha. Nós estamos aqui, Padre, eu já estava conversando com todos, e nós estamos nessa sequência de lives, sabe, Padre? Trabalhando vários temas. Então, já falamos da tristeza, já falamos do medo, e hoje nós vamos falar desse assunto tão importante, que é o sentido da nossa vida, né? Qual que é o real sentido da nossa vida? E o senhor lançou um livro, né? Junto agora, lançamos quase juntos aqui, ó, Poder do Sangue de Jesus. E o padre lançou, gente, um livro, Maestro da Própria Vida, não é isso, padre? Isso mesmo, Maestro da Própria Vida, como tomar decisões e administrar consequências. É um livro que fala do começo ao fim sobre a nossa busca do sentido da vida, a partir também da minha experiência de vida, né? Daquilo que me fez feliz na minha vida. Então, eu busquei fundamentos também na psicologia para tudo aquilo que eu vivi enquanto a minha vocação. E esse livro já está na segunda edição, tem ajudado muitas pessoas. Graças a Deus, tem recebido muitos testemunhos. Glória a Deus. Tanto eu quanto o padre, nós estamos aí na editora Ângelos. Então, é uma alegria muito grande. Estivemos juntos em São Paulo, nesse momento, tanto do lançamento do meu livro, e o padre estava aí, né? Foi logo em seguida para o lançamento do teu livro, né, padre? Foi logo em seguida, isso mesmo. E o que eu acho tão importante da gente iniciar nessa noite, padre, trazendo, tantos aqui me fizeram várias perguntas. E eu começo já iniciando, trazendo esse questionamento. Existe um sentido na nossa vida? Por quê? Você, meu irmão, minha irmã, estão aqui, às vezes nunca tomaram essa consciência desse questionamento que todo ser humano traz. Todo ser humano traz. É uma ansiedade, não é uma ansiedade como uma ansiedade boa, uma angústia, eu preciso encontrar qual é o sentido da minha vida. E isso fez para mim, padre, uma mudança muito grande. Porque eu nasci e uma família muito boa, tudo muito bom, mas essa era uma pergunta que me incomodava, assim. Eu fui aquela adolescente rebelde que dizia, eu não pedi para nascer, né? Eu trazia essa irritação dentro de mim e eu não conseguia respostas. Por que tanta insatisfação? Por que tanta angústia? Por que com um pai maravilhoso, com uma mãe maravilhosa, e minha mãe, ela tinha uma frase célebre que ela dizia assim, eu vou te levar lá nos pobres, para você ver gente sofrendo de verdade, você tem tudo, está aqui reclamando. E aquilo me angustiava mesmo, porque eu realmente não conseguia entender o que era isso. O que era essa depressão, na verdade? Naquela época, alguns anos atrás, não vamos dizer idade, né? A gente tem só essa carinha nova, mas não existia muito essa história de depressão infantil, não tinha isso. Mas, na verdade, eu trazia essa frustração, essa insatisfação, tanto é que com 12 anos eu tento suicídio. E foi esse marco da minha vida, assim, a grande questão era a minha insatisfação com a vida. Então, era esse não entendimento. Eu posso dizer isso, né, Padre? Eu como logoterapeuta, enquanto a gente não encontra o sentido da nossa vida, a gente não encontrou a força da vida. Santo Agostinho dizia, né, aquela célebre frase, né, meu coração anda inquieto enquanto não repousar em ti, ó meu Deus, né? E é claro, o sentido da vida, né, no final das contas, é o próprio Deus, para nós que somos cristãos e acreditamos.
Mas existe uma coisa muito importante, que na vida cristã às vezes não é tão falada, né? Que existem vários sentidos e que Deus se esconde atrás desses vários sentidos, né? E esse é o grande problema. Nós procuramos, mas procuramos nos lugares errados ou naquilo que nós achamos que vai ser o sentido da nossa vida, mas nos falta, e é isso que falta mesmo, é a capacidade de fazer a leitura do que a vida tem nos trazido. Porque isso é uma verdade muito importante. O sentido da vida é que nos encontra, e não é nós que encontramos o sentido. E isso é muito importante. Que bonito isso, pai. Sim. Repete. O sentido da vida é que nos encontra. E não é nós, né, que buscamos ou construímos o sentido da vida. Aliás, é muito perigoso quando nós tentamos por nós mesmos, com as nossas mãos, construir o sentido da nossa vida. E às vezes nós nos colocamos, fazemos projetos e pensamos que aquilo verdadeiramente vai resolver os nossos problemas. Aquela citação de Santo Agostinho, né? Ele achava que o maniqueísmo ia resolver o problema dele, e aí ele só se frustrava mais ainda. Essa é a situação da nossa sociedade atual, que não consegue olhar para fora de si, ela só consegue olhar para dentro de si. Então, uma coisa muito importante, para quem nessa noite quer dizer assim, olha, eu vou viver o sentido da minha vida, você precisa aprender a olhar para fora. Tem o meu autor, ele diz assim, olha, quando ele pega o exemplo do olho, né? O olho foi feito para enxergar para fora. Quando você começa a enxergar o próprio olho, o que significa? Que você está doente. Porque é catarata, né? Você só enxerga o olho, você não consegue enxergar o olho, você só enxerga quando a película da catarata começa a cobrir o olho, aí você enxerga o próprio olho, e significa o quê? Tem que ir no médico, né? Assim, na vida também é assim. Quando eu só olho para minha satisfação pessoal, eu corro o risco de não me encontrar com o sentido da vida. Porque aí eu vou fazer as coisas na vida tentando procurar algo que me dê uma satisfação, um retorno. E esse caminho é errado. Esse é o problema. Eu preciso fazer um caminho diferente. Qual é o caminho? É olhar para fora e perceber, né? Até a sua vida mesmo, nós podemos pegar um exemplo, né? Olha só, o que aconteceu com a Raquel? A doença pegou ela. Você esperava por isso, Raquel? Não. Esperava que de repente um lúpus ia te pegar, te colocar numa cama? Esperava por isso? Não mesmo. Se você olhasse, Raquel, sinceramente, naquele momento, somente para a sua dor, entende? Se você ficasse parada somente na sua dor, na doença que estava acontecendo com você, talvez hoje não estaria aqui para nos contar esse belíssimo testemunho. Mas é essa capacidade de olhar além da dor, de ir para fora de si mesmo e fazer, só aí você consegue fazer da doença uma alegria, né? Das percas uma vitória, né? Você só consegue triunfar quando você consegue começar a aprender a fazer a leitura do que a vida tem trazido para você. De repente outro dia eu conversava com uma senhorinha e ela dizia assim para mim assim: olha, padre, eu não imaginava que a vida ia me trazer isso. Né? E ela estava, de repente, adoeceu alguém na casa dela que ela teve que cuidar, né? E ela percebeu que naquilo ela conseguia encontrar sentido, fazia bem a ela cuidar daquelas pessoas. E hoje ela trabalha num asilo, feliz da vida, cuidando dos idosos. Você vê, se ela olhasse para... A vida trouxe alguém doente na vida dela. Se ela olhasse para aquela pessoa como um fardo, ela não desenvolveria essa capacidade que ela tem de encontrar o sentido cuidando das pessoas hoje. E que isso faz tão bem a ela. E é tão importante, padre, eu uso uma frase que às vezes as pessoas têm um entendimento errado. A gente diz assim: quanto mais eu amar, mais eu serei amado. E muitas vezes a gente fala essa frase: quanto mais eu amar, e todo mundo responde: eu serei amado. Isso às vezes não é verdade. E aí a gente se fecha, porque às vezes eu amo muito, mas eu não sou amado. Às vezes a gente vai se ferindo no caminho. Então, eu costumo sempre dizer, a frase correta é: quanto mais eu amar, mais eu serei feliz. Quanto mais eu me dou, mais eu serei feliz.
E isso aqui, quando o Senhor traz o sentido da vida me encontra, eu narro para você, meu irmão, minha irmã, tem bastante pessoas escrevendo aqui, padre. Eu estou olhando isso e às vezes você, amado, você está numa situação de depressão, de angústia, de sofrimento, ou você está com esse questionamento. Eu desenho mais ou menos, padre, como o senhor disse. A morte, ela me encontrou. E isso marcou a minha vida em vários. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela perde um filho de 19 anos. Então, imagina, no momento de gravidez ali, eu já me encontro de cara com a morte. Porque a minha mãe começa a gritar, né? Eu prefiro eu morrer, eu morrer. E eu, dentro da barriga, vou absorvendo toda aquela dor e aquela morte. Segundo momento, a enfermidade começa. Segundo momento, na verdade, essa tentativa de querer acabar com a minha vida. Porque essa morte ficava me rondando. Então, no segundo momento, eu tento um suicídio. No terceiro momento, onde eu já não queria mais morrer, eu já estava ótima, já era missionária, já estava entregue, vem uma doença incurável. E aí, morte, entre aspas, morte certa, chego a me despedir. Então, preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã. Sabe qual é o carisma da minha comunidade? Resgatar da morte para a vida. E isso aqui é muito interessante, porque eu não imaginava o que o Senhor iria trabalhar a partir destas dores. Eu não imaginava o quanto Deus iria trabalhar, porque no primeiro momento, quando Ele me resgata, eu faço essa promessa, eu quero chegar antes que alguém cometa um suicídio. Se Deus me resgatou aqui nesse momento, eu quero então trabalhar para alcançar as pessoas, para que elas não façam isso, para que elas encontrem o sentido de vida. Mas depois a doença bate minha porta. E agora, Senhor, e no momento que eu poderia ir para o mundo inteiro, eu vou morrer? E aí, você fazer uma outra experiência. Porque o que Deus queria comigo? Ele queria que eu entendesse que a morte nos ronda de várias formas. De várias formas. E que a minha missão não era só aqui. Ela é uma missão muito maior. O Senhor quis ampliar a minha visão. E aí sim eu compreendo e a força de vida que isso me trouxe. Que é que o Senhor desejava mostrar com uma enfermidade incurável que Ele tem o poder de todas as coisas e que o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E eu não poderia falar de uma vida resumida a um aspecto só. Mas o Senhor queria me dar vida. Então, muitas vezes, Padre, quando o Senhor diz assim, a gente fica fixado na nossa dor, a gente começa a dizer, mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu passei por isso? Por que Deus permitiu? E a gente começa a ficar até com raiva de Deus. Né? Tem pessoas que ficam com raiva de Deus. Por quê? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas por que dessa forma? E a gente entra num processo de adoecimento. Porque a gente começa a olhar para o próprio olho, né? Nesse sentido, assim, a gente fica fixado só na nossa dor, fixado nessa experiência que eu poderia dizer, Padre, até um pouco, uma relação com Deus um pouco estranha, né? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não me cura? Por que a gente muda um pouco até o evangelho, porque é como se a gente não fosse passar por nenhum sofrimento, por nenhuma dor, só porque eu sou de Deus, eu não posso passar por sofrimentos, né? E eu não compreendo que a cruz vai trazer uma ressurreição. É isso, Padre? É isso mesmo. Quando você fala, você iniciou sua fala falando uma coisa muito bonita, né? Amar para ser feliz. E essa é uma verdade. Quem quer encontrar o sentido na vida precisa fazer isso. Esse é o caminho. Amar para ser feliz. E aí, quando eu digo amar, passa por isso que você está dizendo, né? A dor, o enfrentamento da dor, o enfrentamento. Amar não significa somente sentimentos bons, né? Amar significa, por exemplo, de repente você
fazer a leitura da sua vida e perceber que você precisa ser fiel a algo que talvez as pessoas não estejam nem olhando e nem vendo que aquilo é importante, mas que você, com amor, se dedica àquela situação, e aí ela tende a dar fruto, aí você consegue ser feliz. Porque dentro da sua frase, a felicidade ela é um efeito colateral, e esse é o grande problema da humanidade. A sociedade busca a felicidade diretamente. Coisas que fazem feliz, no comer, no sexo, nas drogas, enfim, tantas outras coisas, até mesmo nas redes sociais. Então, coisas que causam. Hoje, por exemplo, a maioria dos adolescentes procuram uma satisfação pessoal no videogame, né? Passam horas do dia, talvez o dia todo, muitos que eu acompanho passam quase. E é isso que eles procuram. O prazer momentâneo, esse prazer ele é muito perigoso, momentâneo, porque ele não dá sentido na vida. Porque todo mundo sabe que depois que acaba, aí vem o vazio, que nós chamamos de vazio existencial, a frustração existencial, né? Que é justamente aquela pergunta para si mesmo, assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo e para que tudo isso está acontecendo, não é verdade? Então, assim, e hoje tem muitos entorpecentes que entorpecem a nossa alma, a nossa busca por sentido, né? Até mesmo Netflix, enfim, todas essas coisas que vão entorpecendo a nossa alma, que não deixam com que nós nos movimentemos na direção do sentido. Porque eu preciso, quando você diz que essa relação é estranha com Deus, é uma relação onde eu inverto. Eu me torno Deus, e esse é o pecado original. Porque eu começo a querer cobrar de Deus, por que ele não faz do jeito que eu quero? Então eu sou Deus. Se é o meu querer que tem que prevalecer e não prevalecer de Deus. E essa é a relação de egoísmo, né? Que às vezes nós estamos sendo egoístas. Colocar fora de si. Não tem como amar se você não faz um movimento de saída para amar alguém. Né? Esse é o movimento correto do amor. Às vezes nós dizemos assim, nós precisamos nos amar, e isso é verdade. Mas nós só nos amamos, e Jesus já nos ensinou isso, quando nós amamos o outro. Quando nós colocamos, porque se esse amor fica só para mim, ele é egoísta, eu me fecho nele, aí eu fico me entorpecendo com aquele amor que eu mesmo cultivo dentro de mim, que daqui a pouco ele passa, me frustra, não faz com que eu siga. E aí eu não valorizo as cruzes da minha vida, eu não valorizo as situações da vida, não consigo perceber, não consigo ser fiel. Eu digo assim, olha, eu vou ser fiel nesse sofrimento, porque uma hora ele vai mostrar para que é que ele veio, para que ele veio fazer na minha vida, o que ele veio causar na minha vida, ser fiel, com força, com luta, com oração. Muito bom, padre. E o que eu coloco aqui, padre Rafael, quando você pontua isso, né? Eu preciso compreender que Deus ele está comigo. Eu sempre pontuo isso assim. Se eu não compreendo que Deus está comigo, que Deus está ao meu lado, eu realmente vou entrar no embate com Deus quando a dor me tocar. Então, meu irmão, minha irmã, fique claro isso, o Senhor, Ele te ama. E essa experiência do amor, ela é a primeira. Me fizeram essa pergunta aqui, como é que eu descubro para que eu existo? Eu começaria trazendo essa resposta, primeiro nesse lugar. Nós precisamos compreender o grande amor de Deus. E em qualquer lugar, em qualquer filosofia, em qualquer linha terapêutica, em qualquer lugar, quando a gente fala do sentido da vida, a gente tem que falar da origem. Né? Então, eu preciso compreender que Deus, Ele nos cria. Aqui a gente vai falar dentro da nossa própria experiência de fé, né, Padre? Deus, Ele me criou, Ele te criou com um propósito. Eu não posso entender, e eu vi já algumas pessoas escrevendo aqui, parece que eu nasci para sofrer. Não, amados, ninguém
nasceu para sofrer. Isso é uma mentira. E isso que o inferno quer que a gente pense às vezes, né? Que a nossa vida é um sofrimento, é um vale de lágrimas, que Deus me mandou para essa terra para sofrer. Isso não é verdade. Quando Deus nos cria por amor, com amor e para o amor. Então, existe um propósito. Eu não posso olhar para a minha vida, para a minha história, e entender que eu passei por isso à toa. Eu não passei por isso à toa. Nada do que a gente passa, nada do que a gente vive é à toa. A dor, ela também tem um propósito. A cruz, ela também tem um propósito. Salvou a muitos. E eu preciso compreender isso, que tudo na minha vida tem um propósito. Se eu souber ler a minha própria história, se eu souber entender, e se eu tiver essa clareza de que Deus está comigo. Então, eu sempre digo, qual é o primeiro passo para encontrar o sentido da minha vida? Encontrar Deus. O primeiro passo, encontrar-se com o amor. Quando você se encontra com o amor verdadeiro, quando você faz aquele processo de cura, aquele processo maravilhoso com Deus, e você sente, existe algo a mais do que essa vida, existe um a mais do que meu pai e minha mãe, existe um amor superior do que o meu pai e a minha mãe. Pronto, quando eu compreendo isso, esse já é o primeiro passo. Aí eu consigo fazer uma leitura da minha história, eu consigo fazer uma leitura da minha vida de uma forma diferente. E aqui que está o fantástico, padre. E eu sei que o senhor pode até trazer isso, porque cada cruz, eu percebo que quando a gente passa, eu e você, amados, porque eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui nessa live tem um propósito de vida. Cada pessoa que está aqui tem uma grande missão de vida. E é uma urgência, porque você não está nessa live à toa, não. A gente não acredita no à toa. É um propósito de você estar aqui. Deus, Ele nos permite fazer experiências fabulosas em cada coisa que a gente passa. Eu escuto hoje, padre, quantas pessoas que dizem para mim, Raquel, o teu testemunho foi vida na minha vida. O Senhor me curar, o Senhor realizar esse milagre, porque eu digo sempre, eu sou uma mulher de milagres. Deus me visitou com um milagre. Porque eu vejo milagre a cada dia, eu vejo milagres. E eu percebo, ao receber essa visita de Deus, Deus não agiu só em mim, na minha família. Não agiu só na minha comunidade. Ele age no mundo. É como a cruz e a ressurreição. Cada pessoa, quando consegue fazer a leitura da ressurreição da sua vida, se torna um sinal para o mundo. Eu posso desafiar qualquer um. Deus é vivo. Com a minha vida, com a minha história, eu posso dizer, então explique por que eu estou vivo, explique por que eu estou aqui. Não tem explicação, senão Deus. Às vezes eu vou pregar para a juventude e eu digo para eles, eu não estou pregando a Bíblia por algo que eu aprendi. Não foi um cursinho que eu fiz, eu aprendi a pregar e eu estou aqui pregando para vocês. Não é curso, isso é experiência. Isso é vida. Foi a Bíblia encarnada na minha vida, na minha casa. Então, isso é diferente, né, padre? Quando a gente compreende, a gente vai fazendo essas leituras da nossa vida, a gente vai conseguindo entender. Nada nos toca por acaso, nada. Nada que acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, é por acaso. Você é muito precioso para Deus. Ontem eu atendi uma pessoa que veio aqui na live, porque agora a nossa live das 9 já pode ter algumas pessoas presenciais, sabe, padre? Então, ontem veio um senhor e ele dizia isso, Raquel, eu quase morri. E aí foi me contando toda a experiência dele, e depois eu disse para ele assim, e por que o senhor viveu?
E aí ele riu e disse, por que que eu vivi? Eu falei, presta atenção. Tinha tudo para o senhor morrer, mas só teve uma outra chance. Por quê? Porque tinha um propósito muito grande ainda para exercer, uma missão. Senão você não tinha passado dessa, não. Eu tenho absoluta certeza, se o meu combate tivesse encerrado, eu já tinha partido dessa. Mas a minha missão ainda estava começando. Né? Então, nós temos que entender isso. Às vezes a pessoa diz, eu já vi pessoas dizendo assim, eu sofro muito porque eu não consigo engravidar, eu sofro muito porque eu perdi o meu pai, eu sofro muito porque... E quando você não ultrapassa essa dor, você vai continuar dentro da dor e vai adoecer. Ou eu vou ficando com raiva de Deus porque Deus não realiza aquele milagre na minha vida. Ou eu vou, enfim. Mas eu preciso conseguir traduzir essa dor. Não é isso, padre? É isso mesmo. Olha, eu quero aproveitar o que você está falando para dar um exemplo. Sabe que eu tenho me convencido cada vez mais que o nosso problema é um problema que nós não conseguimos restabelecer vínculos facilmente. Porque ao longo da vida nós vamos perdendo os vínculos e não nos damos conta disso por causa dessa coisa que eu olho para mim, para minha dor e não consigo olhar para o outro, né? E saber que o outro é importante na minha vivência. E eu costumo brincar, né, com os jovens aqui, né? Por exemplo, antigamente, quando nós queríamos, sei lá, fazer uma receita de bolo. Então nós iríamos perguntar para quem? Para nossa mãe. E a mãe ensinava a gente a fazer o bolo, dava a receita, a avó, a mãe, sei lá quem, mas a gente... Hoje, se uma pessoa quer saber alguma coisa, até que seja uma receita de bolo, ela pergunta para o Google, né? Então, não é verdade? E parece que tem alguém que não é alguém, mas que nos ensina tudo, mas que não tem vínculo, não tem afeto, a quebra de vínculo, né? Há um mês atrás eu lembro que me chegou um rapazinho de 13 anos, né? Tentativa de suicídio e ideação suicida muito forte, com 13 anos de idade. E aí você começa, e aí qual o meu trabalho, né? Começo a tentar restabelecer os vínculos, porque sempre quando você pega uma criança, e você sabe disso, né, Raquel, que não tem, que tem ideação suicida, ela, na verdade, ela vai aos poucos se sentindo sozinha, muito sozinha. Sozinha com as suas dores, com as suas lutas, ela só consegue olhar para a dor dela, não consegue olhar mais para nada. Então você vai trabalhando, eu vejo, né? Esse rapaz chegou um mês, eu fui trabalhando com ele, então restabelecemos os vínculos com os pais, principalmente, porque não tinha vínculo com o pai. Então fomos restabelecendo esse vínculo de amor, você vai restabelecendo os vínculos, né? E até as amizades vão surgindo, né? Outras amizades, né? Até mesmo o vínculo com o padre, enfim. E aí a pessoa vai sentindo que ela não está sozinha nessa caminhada. Então ela vai começar, aí você vai começando a perceber, aí a pessoa vai começando a ter brilho. E aí a mãe diz assim, nossa, padre, ele está mudando. O que está acontecendo com ele? E aí, só que aí eu tenho consciência, e aí entra naquilo que você estava falando, os vínculos humanos eles são muito importantes quando nós vamos restabelecendo eles, e a nossa luta é restabelecer vínculos até a nossa morte, porque os vínculos familiares e os vínculos com os seres humanos, eles são fracos, nós sabemos disso, não são vínculos fortes, né? Podem se quebrar, né? Podem ser perdidos. Por isso que é importantíssimo, e eu estou cada vez mais convencido disso na prática, porque eu vejo isso. Quando a pessoa restabelece o vínculo dela com Deus, quando ela se sente amada por Deus, e esse é um vínculo inquebrantável, quando a pessoa realmente... Quando ela faz essa experiência no fundo da alma e do coração, dizer assim, eu me sinto amado por Deus. Então essa pessoa se restabelece.
De repente, ela começa a fazer isso que você está falando, né? Ela já não olha mais as dores dela, porque ela já consegue dar sentido às dores dela. Então, ela não fica parado nas dores, né? Mas ela vai atrás de luta, ela restabelece os vínculos da vida dela com as outras pessoas e tudo em torno da pessoa vai mudando, vai melhorando. Mas por quê? E você pode ver, uma pessoa que se sente amada por Deus, tudo que se cria em torno de uma pessoa que se sente amada por Deus. Olha em torno da comunidade Água Viva. Tudo que se criou em torno da comunidade Água Viva é por quê? Porque de repente alguém se sentiu amado por Deus. E olha como é que esse amor transborda. E isso é bíblico, né? Isso é muito bíblico. E aí nós começamos. E aí com esse rapaz também comecei vamos trabalhar de restabelecer de novo esse vínculo com Deus que já tinha perdido, né? Porque na ideação suicida já não existe mais nada. Vai existir Deus. Exatamente. Na cabeça da pessoa. E aí quando quando a pessoa consegue restabelecer esse vínculo, essa espiritualidade, aí então ela se sente mais forte. E os vínculos humanos, se eles se quebram, não tem problema. Ele consegue restabelecê-los de novo. Ele sabe como é que ele faz isso, porque ele tem um vínculo inquebrantável dentro do coração dele. E aí ele dá sentido à dor, ele sai da dor, ele sai da culpa, ele sai da morte. Porque ele sabe, ele não se coloca em situações de morte e nem deixa que as situações de morte tomem conta do seu coração. E aí, exatamente, o que nós vemos é o brilho nos olhos daquela pessoa que se sente amada. Só isso. E isso é verdade, padre. É a força, a força. Por isso eu dizia, né? Qual é o primeiro passo para encontrar o sentido da minha vida? Encontrar Deus. Encontrar Sim. Aquele que me criou, aquele que sabe o que ele pensou para mim quando me criou. E eu vou ser plenamente feliz à medida que eu vou, nesse encontro com ele, me conhecendo e conhecendo mais a Deus. E eu percebo, enquanto terapeuta, padre, eu fiz exatamente essa proposta na minha tese. Quando a terapia para, Deus continua. Essa foi a minha tese, foi bem desafiadora conseguir aprovar e apresentar essa tese. Por quê? Porque isso é uma verdade. A gente pode ter todas as ferramentas a nosso favor. E enquanto terapeuta, a gente sabe disso. Só que a única pessoa que pode realmente restabelecer totalmente a nossa vida é Deus. Então, eu percebo aqui algumas pessoas dizendo, eu perdi a minha mãe e depois disso eu entrei em depressão, eu perdi o sentido da minha vida quando alguém faleceu. Muitas vezes o luto realmente, ele nos deixa, parece que nos tira o chão, né? E na semana que vem eu vou fazer algumas lives trazendo essa questão do luto, porque eu percebo o quanto o luto abre portas que são difíceis. Realmente é um assunto que dá muita coisa aqui. Mas eu queria trazer isso para você. Quando a gente perde alguém, como o padre disse, os vínculos, eles são muito importantes. Mas eles são frágeis. E aí, quando eu perco alguém, eu não posso, esse alguém não pode ser o sentido da minha vida, por mais que eu o ame. Eu preciso compreender que o sentido da minha vida vai além. Então, pessoas que dizem assim, eu vi também alguns comentários aqui, depois que meus filhos se casaram, eu perdi o sentido da minha vida, porque o sentido da minha vida eram os meus filhos. Não, o sentido da tua vida não pode ser os teus filhos, porque isso é verdade. Eles vão crescer, casar, seguir a vida deles. E eu posso ficar meio desorientada nesse momento. Os meus filhos seguiram a vida, eu passei, às vezes, 30 anos da minha vida na função de pai e mãe, e de repente, quando eles vão, parece que eu não sei mais o que fazer. Parece que eu perdi o sentido da minha vida. E aí é que tá, nós precisamos compreender que vai além. Vai além, né? Então, eu não posso perder o meu sentido quando eu perco a minha mãe.
né? E eu perdi a minha mãe, fizemos agora 2 anos. E por mais que a gente fale assim, nossa, 2 anos, não, 2 anos. Para mim é um sentimento de 2 dias, tá, padre? Parece que foi ontem. Né? Eu costumo dizer assim que pai e mãe deviam ser para semente, não tinham que morrer, né? E é uma dor realmente grandiosa. Então, nós vamos falar disso na semana que vem. Mas o que é importante a gente perceber? Eu fiz essa experiência, eu quis fazer, porque para mim foi a pessoa. Eu já perdi várias pessoas, mas a perda da minha mãe foi muito repentina. Minha mãe era muito cheia de saúde, muito cheia de vida, e foi um susto. E quando eu vivi esse momento, eu tinha essa visão. Assim, eu preciso experimentar esse luto, eu preciso viver muito bem essa dor, porque eu tenho certeza que Deus vai me fazer experimentar algo aqui dentro. Né? Deus, ele vai tirar algo daqui. E foi fabuloso, porque eu comecei, dentro da minha dor, eu comecei a pensar em quantas mães que tinham perdido filhos. Como é que deve ser a dor de uma mãe que perde um filho? Como é que deve ser? Me abriu pensar na dor de tantas pessoas. Né? Eu comecei a entender uma perda de um acidente, uma perda. Aquilo me levou a entrar numa compaixão com tantas pessoas. E por mais que eu acompanhasse e fizesse a terapia do luto com tantas pessoas, eu nunca tinha sentido aquela dor tão terrível na alma. E experimentar essa dor me levou para lugares que eu nunca tinha ido. E uma semana depois eu fiz uma live. Porque muitas pessoas queriam saber como eu estava, como é que tinha sido. E eu fiz essa live. E foi tão fabuloso, padre, porque eu comecei, muitas pessoas começaram a conversar. Nós fizemos uma roda de conversa sobre o luto. E aí nós começamos a falar sobre isso, e as pessoas diziam, Raquel, ninguém nunca falou sobre isso, ninguém nunca disse isso. E é real, porque eu pesquisava algumas coisas na internet, eu não achava nada que me ajudasse, assim, sabe? Que fosse, gente, ninguém fala sobre isso. Eu preciso de alguém que fale sobre o luto. Eu quero ler sobre isso, eu preciso de ajuda. E eu percebi o quão pouco ajuda tem. Então, nós começamos a abrir essa roda de partilha. Padre, como isso foi maravilhoso para mim, para tantas pessoas. E a partir daí eu fui entendendo o que Deus queria com tudo aquilo. Então, para que eu digo isso? Até para essas pessoas que estão escrevendo aqui sobre a perda. E a gente precisa, eu vou fazer, tá? Estão falando aqui, Raquel faz uma live sobre o luto, semana que vem, tá? Fica ligadinha aí no Instagram, semana que vem nós vamos fazer algumas lives maravilhosas, trazendo essa questão do luto. Mas eu trago esse assunto, porque aqui a gente poderia falar de vários, né, que alargam, assim, que parece que roubam o nosso sentido de vida, algumas coisas que a gente passa, mas eu preciso, dentro disso, compreender. Deus está comigo, né? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, ele me guia pelo caminho seguro. Então, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. E eu fui compreendendo algumas passagens bíblicas, sabe, padre? Eu fui compreendendo algumas coisas dentro da dor, que eu nunca tinha prestado atenção. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Meu Deus, o que significa isso? Eu entendi de uma forma super nova. Então, fazer a experiência, Deus está comigo, e eu pude ler a situação da minha mãe, que por mais que eu dissesse um erro médico, por mais que eu dissesse não era para ela ter morrido, por mais que eu tivesse uma série de coisas na minha mão para me irritar, para me revoltar, para ficar brava, por que Deus permitiu isso? As 3 filhas, nós 3 somos missionárias, uma família de oração. Por quê? Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra fabulosa. E a minha mãe está
arrebentando, porque se ela já era uma poderosa intercessora aqui, agora lá em cima ela está fazendo estrago, sabe, Paulo? Ela está mandando esse serviço para mim. Olha, você me fez lembrar uma situação também que eu vivi. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa família, eu fui chamado lá para rezar, porque o clima era tão pesado que eles já estavam achando que havia algum tipo de manifestação demoníaca na casa, né? E eu me lembro que eram todas pessoas tristes, todos tristes. E logo quando eu cheguei na casa, eu percebi que não tinha nada de demoníaco naquela situação, mas o clima naquela casa estava pesado. E aí eu comecei a conversar com eles para entender por que o clima estava pesado, né? Então, uma família de um casal com 2 filhos, mas faltava alguém na situação, em que eles não falam. Então, uma das filhas tinha morrido muito cedo, não tinha nem 1 ano de idade. Mas isso causou um luto na família. E eu cheguei na família, já se passava mais de 10 anos que a menina tinha morrido. E aquele luto continuava naquela casa. E aí eu me lembro que Deus me deu uma inspiração e eu disse assim, cadê as fotos da filha de vocês? E eles não tinham e não queriam mostrar. E eu disse assim, o problema dessa casa, sabe qual que é? É que essa menina está morta até hoje. Ela não ressuscitou. Ressuscita essa menina. E aí eu pedi para eles colocarem fotos nessa casa. Essa menina precisa fazer parte dessa casa. Essa menina fez parte da história de vocês. Ela é filha de vocês. E a morte não é o fim da história. Essa menina está ressuscitada. Então vamos ressuscitar ela na história de vocês também. E eu lembro que eles foram superando o luto deles a partir disso. Então quando você chegava na casa, a menina estava ressuscitada. Tinha logo uma foto da menina na sala. E eles falavam da menina como o anjo que agora cuidava deles no céu. Os 2 meninos que tinham uma cara de emburrado e triste, agora já conversavam, enfim. Mas nós precisamos transformar o luto. E aí, por isso, eu queria aproveitar e ousar e dizer alguns passos muito simples para a gente superar as percas e os lutos da nossa vida, né? Porque um luto não vem só pela perca de uma pessoa, vem pela perca de tantas coisas, até de um emprego. Vem um luto e a gente para e pensa que não vai dar conta. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós precisamos sofrer o luto. Isso que a Raquel estava trazendo aqui, de sentir na alma. Todos nós precisamos chorar esse luto. O problema é que nós ficamos sendo resistentes e fortes a ele. Não, se você perdeu, chore o que você perdeu. Se você realmente sentiu, se você sente que está em luto, você chore. Você realmente precisa viver naquele momento o luto. Jesus chorou na beira do túmulo de Lázaro. Ele chorou, ele viveu o luto. Até Deus chorou. Então, quem somos nós para não chorar? Isso é um passo importante. Agora, o problema é que nós não conseguimos sair desse choro e desse luto. Depois que Jesus chorou a morte de Lázaro, ele falou assim, Lázaro, vem para fora, ressuscita disso. Então, é aquilo que nós estávamos falando antes. Não pare na sua dor. Movimenta. Eu preciso fazer alguma coisa para que se movimente essa dor dentro de mim. Eu preciso sofrer, eu preciso chorar, porque se eu não sofro e não choro, as percas, elas ficam fazendo parte da minha vida, todo momento ficam dentro de mim, e às vezes vem em mim de outras formas, né? Até em forma de raiva, em forma de outras coisas, porque eu não sofri. Então é importante sofrer, mas eu preciso movimentar, sair daquele momento de luto. Então eu preciso me movimentar mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso realizar. Eu perdi alguma coisa, então eu preciso ganhar outra. Eu preciso ressuscitar as situações na minha vida. Eu não posso ficar parado, naquela situação. E como é que eu faço isso, padre? É quando eu me projeto para o futuro. Se eu fico somente pensando no que está para trás, na dor que me causou aquela perca, e eu só fico parado naquilo, é luto, eu vivo luto. Mas de repente eu preciso perceber que pronto, agora está na hora de passar, e eu preciso fazer alguma coisa.
Então eu preciso movimentar. Se eu perdi alguém que eu me relacionei, que era muito importante para mim, eu preciso conquistar alguém que eu me relacione de novo e que seja muito importante para mim. E esse relacionamento pode ser com Deus, com um amigo, ou mesmo pode ser com um novo marido, porque o meu morreu, mas eu preciso me colocar numa direção de movimento, uma direção de futuro, de construir coisas para o futuro. E aí sim, o luto, aos poucos, vai sendo superado dentro de mim. E aí eu vou vivendo aquela experiência de Lázaro. É preciso O que eu acho chorar. importante, padre, o que eu acho importante é fabuloso esse caminho que o senhor deu. Eu vou anotar isso, porque isso é fabuloso. Mas eu quero pontuar aqui para cada um que está nessa live, trazendo situações. Às vezes você pensa, puxa, mas a live era para falar de qual o sentido da vida. Exatamente, nós estamos falando. O que acontece? Muitas vezes, o luto, poxa, está falando de luto, é a live do luto? Não, ainda não. Mas nós estamos falando, muitas coisas vão entrando na nossa vida e vão roubando o real sentido. Então, vou dar alguns exemplos aqui, porque o luto não é só a morte de alguém. Quando, por exemplo, eu perco um emprego, quando eu perco algum movimento, por exemplo, eu tenho alguma enfermidade, eu já não tenho a mesma mobilidade, eu passei por um acidente, perdi um braço. É um luto, eu preciso readministrar, eu fiquei numa cadeira de rodas. É um luto, é uma perda. Eu perdi o marido, acabou meu casamento. É um luto. Enfim, existem várias situações, por exemplo, essa que colocaram, né? Ah, meus filhos se casaram e foram embora. É verdade, para um pai e para uma mãe que vivia com aquele filho ali dentro, a saída do filho pode causar um luto? Claro que pode. E eu preciso saber viver isso e compreender que se eu não mudar o foco, até então era cuidar do meu filho. Mas daqui em diante, agora é um novo. É um novo cuidar, é um novo olhar. Uma aposentadoria, por exemplo. Quantas pessoas adoecem depois que tem a aposentadoria? É um luto. Mas eu preciso entender, puxa, agora eu não trabalho, não faço mais nada, eu fico em casa. Não fique em casa, vai fazer um serviço voluntário, vai ajudar alguém, vem para a comunidade Água Viva ser missionário, ajuda o padre. É verdade. É. Ô, Raquel, É muito importante a gente compreender isso. Isso que você está falando, porque a live é do sentido da vida, e é justamente porque assim, ó, a perca, os lutos, sejam eles quais forem, eles obscurecem o sentido da nossa vida. Se eu não sei, porque eu preciso tirar essa nuvem da minha frente, porque é como nós abrimos a live dizendo que o sentido da vida está fora de nós. E o luto é olhar para dentro, para nossa dor. A perca é ficar parado na dor e não conseguir. E quando eu não olho para fora, eu não alcanço o sentido da vida. Então essa coisa que eu preciso movimentar a minha vida em direção de algo, é a única maneira de eu superar o luto e ao mesmo tempo que eu estou superando o luto, as percas, eu estou encontrando o sentido da vida. Né? Agora eu tenho acompanhado um grupo, você trouxe da aposentadoria, né? Um grupo de pessoas que depois da aposentadoria entraram no luto. Não consegue. Para que eu estou aqui, padre? Para que eu continuo vivendo Exatamente, aqui? não estou produzindo mais. Meus filhos voaram. Os filhos já foram. Eu já trabalhei. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Exatamente. Esse é um questionamento. E a pessoa não compreende. Chegou a hora. Na verdade, eu costumo dizer assim, quem aposenta? Não, sua vida não acabou. Na verdade, sua vida está começando em outra direção. Né? Ela está começando em outra direção e é importante, eu preciso parar e perceber qual é a direção. Qual é a direção que eu preciso tomar agora? Existe algo muito além desse momento que eu estou passando. Eu preciso ampliar a minha visão. Então, e aqui algumas pessoas estão colocando, nós já estamos, infelizmente, no finalzinho da nossa live, mas algumas pessoas estão colocando assim, né? Mas como sair dessa nuvem, padre? Como sair? Meu irmão, minha irmã, aí é que está. Dentro de um luto, eu preciso de um processo de cura interior.
Eu preciso de um acompanhamento espiritual. A gente não pode desclassificar essas dores que nós estamos passando. Você precisa perceber assim, eu preciso viver intensamente esse momento. Pensa, mesmo eu sendo terapeuta, mesmo eu sendo missionária, numa comunidade que trabalha com a cura, que trabalha com tudo isso, tendo todo o conceito, eu tirei 1 mês e meio depois que a minha mãe faleceu para cuidar do meu coração. Porque eu sabia que depois desse momento, eu precisaria ir para a minha missão. Porque a missão também iria me curar, né? Mas eu precisei, em primeiro momento, readministrar os sentimentos, eu precisei olhar realmente o que eu estava sentindo, eu precisei chorar, gastar aquele tempo para viver o luto. Precisei viver esse momento, ouvir Deus, sentir Deus ali comigo, para depois voltar. Então, é muito importante a gente entender que eu preciso, é humano. As dores nos tocam e eu vou precisar parar, curar sim aquela dor e depois seguir. Eu não posso ficar na dor de ficar só chorando e deixando a vida passar. Não. A gente precisa cuidar disso. Tá doendo? Eu preciso cuidar, curar essa dor. E muitas vezes é nesse mesmo processo, ao curar a dor, eu consigo compreender o sofrimento. Sim. Eu acompanhei uma mãe, ela tinha perdido um filho especial. E aquilo foi tão lindo para mim, porque ela acompanhou aquela criança, cuidou com todo amor, se tornou a vida dela, aquela criança especial. E a criança faleceu. Passado um tempo, ela viveu aquela dor. Ela, então, começou a fazer uma formação para poder cuidar de crianças especiais em uma escola, em uma instituição. E as pessoas começaram a dizer que ela estava enganando a dor, que ela estava fugindo do sofrimento. E ela veio atrás de mim me perguntar, Raquel, eu estou fugindo da dor ou porque eu me sinto bem? Eu me sinto bem. Eu disse, querida, não, você não está fugindo da dor, você viveu a dor e encontrou dentro dela um sentido. Porque ninguém melhor do que uma mãe que teve um filho especial para cuidar de uma criança especial. Se eu tivesse um filho especial, eu gostaria muito que você cuidasse do meu filho, se eu deixasse ele na escola. Então, com certeza você encontrou um sentido. E ela amava aquelas crianças da escola como se fossem os filhos dela. Então, ela conseguiu, ao passar pela cura interior, ao curar a dor daquela perda, entregando para Jesus aquela filha, ela entendeu, agora Jesus me deu muitos outros filhos, que é nessa escola que ela estava. Então, eu preciso fazer esse processo de curar a minha dor. Precisa fazer um processo de cura interior. E depois, a gente vai, com certeza, dar um novo passo na vida. Se um processo de cura interior não me levar a dar um novo passo na vida, você não fez o processo de cura. Né? A gente precisa dar um novo passo para a vida. Então, é muito importante, né, padre, a gente dizer isso. Algumas pessoas estão aqui perguntando, aonde fica a comunidade Água Viva? Fica aqui no estado do Espírito Santo. Você pode entrar lá no meu Instagram, Raquel Água Viva, e você vai conhecer. O padre é de São Paulo. Você também pode entrar aí no Instagram do padre, que é @PE_Rafael, não é isso, padre? Isso, então, @PE Rafael Vieira. Rafael Vieira, então é fácil você nos encontrar. Muitas pessoas estão dizendo, Raquel, eu quero falar com você. Ótimo, pelo Instagram você consegue falar conosco, né, padre? Consegue falar com o padre, consegue falar comigo. E nós temos às 9 horas a live, onde hoje, essa semana, eu estou ministrando essa oração de cura interior pelo poder do sangue de Jesus. Curar a nossa história pelo sangue de Jesus. Então, lá pelo YouTube, às 9 da noite, você nos encontra fazendo esse processo de cura interior, que é tão necessário, não é, padre? Isso mesmo.
Sem dúvida nenhuma, muito necessário. Aliás, a cura interior é uma coisa que nós precisamos sempre fazer na nossa vida. Não deixar de fazer nunca. Porque nós nascemos para ser amados, portanto curados por Deus todos os dias da nossa vida. Exatamente, exatamente. Padre, que bênção, que alegria esse momento, né? Que alegria. Meu irmão, minha irmã, se você não conhece, procure aí conhecer o Padre Rafael, entra lá pelo Instagram dele, adquira também os nossos 2 livros, tanto o meu livro do Padre, tá aí, você tem um aí, Padre? Mostra o seu livro, tá Meu com ele livro aí ou não? não está aqui, não está aqui. Não tá Mas aí. está aí lá no meu Instagram. Isso, Maestro da Própria Vida, e o meu, O Poder do Sangue de Jesus, pela Livraria Loyola. Então, você que quer adquirir o livro, livrarialoyola.com.br, você adquire tanto o livro do padre quanto o meu livro. E aí você vai entender um pouquinho por que a gente se colocou como pessoas falando do sentido da vida. Então você vai entender um pouco a minha história, a história do padre, vale a pena ler. E você, ó, um beijo aqui para todos que estão dizendo, eu sou fiel à live das 21 horas, do sangue de Jesus, que bênção, pessoas que já são da família, né? Então, venha rezar conosco. E padre, uma grande alegria, muito obrigada por o senhor ter passado essa hora aqui conversando conosco, foi maravilhoso, não foi, gente? Vai botando aí sinal, valeu a pena. A alegria é toda minha, você sabe, né? Rezo muito por vocês, pela comunidade Água Viva, para continuarem a fazer esse trabalho que as pessoas tanto precisam, muito, muito mesmo. E eu queria deixar minha bênção, então. Pode ser? Por favor, oh, que bênção! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso cure as dores, os traumas, cure as doenças, que Ele cure também os pensamentos, que possam livrar as pessoas de todas as doenças psicológicas e dos esquecimentos, e que assim o espírito de cada um que nos acompanha possa hoje sentir-se ressuscitado sempre e viver na alegria desse mesmo Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém! Bendito seja Deus. Obrigada, Padre. Uma alegria, um grande abraço. Tchau. Tchau. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Valeu a pena? Escreve aí para mim. Valeu, foi muito bom, foi muito bom. Deus te abençoe, que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, muitos perguntaram, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá bom? A live está aqui no meu IGTV, aqui pelo Instagram. Essa live fica gravada, você rapidamente, você pode acessar não só essa live, mas a de ontem, com o Geraldinho, que foi muito boa, foi muito boa. A da semana passada com a doutora Roberta Castro foi maravilhosa. Vale a pena você parar um tempinho aí para assistir. E você também, que ainda não reza conosco, às 9 da noite pelo YouTube, reze. Vale a pena, gente. Ó, muita gente dizendo aqui, vale a pena, vem para as 21 horas, vem para as 21 horas. Vale a pena. Nós estamos nessa semana de cura interior. Cura interior. Um beijo, pessoal do Maranhão. Deus seja louvado. Então, bora para a live das 21 horas pelo YouTube, Comunidade Água Viva. Entra lá, Comunidade Água Viva, você vai me encontrar. Eu vou ministrar essa live de cura interior pelo poder do sangue de Jesus. Vamos colocar aí, Maria, sua mãe, né, que está no CTI, Margarida. Anote para mim aí, vamos rezar pela Margarida agora à noite, às 21 horas. Deus seja louvado por isso. Eu espero você, espero te encontrar às 21 horas. E qualquer coisa, entra aqui pelo meu Instagram, Raquel Água Viva, manda uma mensagem que eu mesma vou responder você. Deus abençoe e até daqui a pouco. Minutinhos para você se preparar, 9 horas eu encontro você. Tchau!